Você está prestes a descobrir uma das histórias mais perturbadoras da Bíblia. Uma cidade tão corrompida que seus habitantes queriam abusar de anjos enviados por Deus. Um homem justo preso em meio ao caos. Filhas que engravidam do próprio pai. E a ira de Deus manifestada de forma tão devastadora que cidades inteiras foram apagadas do mapa. Essa é a história completa de Ló, o homem que teve tudo, mas cujas escolhas o levaram a perder quase tudo. Prepare-se, porque o que você vai ver hoje vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre consequências, livre-arbítrio e misericórdia divina. Antes de começarmos, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa jornada vai até o final, e você não vai querer perder nenhum detalhe. A jornada de Ló começa registrada no livro de Gênesis, capítulo 11. Mas quem era esse homem afinal? O próprio nome de Ló já carrega mistério. Estudiosos sugerem que pode significar véu que cobre, uma referência à importância de manter as aparências diante dos outros. E ironicamente, como veremos, Ló viveu muito preocupado com o que os outros pensavam dele. Após a morte de seu pai, Ló deixou Ur dos Caldeus e viajou para Harã ao lado de seu avô Terá, seu tio Abraão e Sarai. Quando Abraão partiu de Harã, obedecendo ao chamado de Deus após a morte de Terá, Ló o acompanhou até Canaã. Durante uma grande fome em Canaã, tanto Abraão quanto Ló desceram ao Egito para sobreviver. Mas após serem descobertos em um engano, o faraó expulsou Abraão e Sarai, forçando Ló a retornar com eles a Canaã. E foi aí que tudo começou a mudar. Abraão e Ló prosperaram de maneira inacreditável. Seus rebanhos cresceram tanto que a terra não comportava mais os dois. Disputas entre os pastores se tornaram inevitáveis. Era a hora de uma separação. O contraste entre Abraão e Ló é gritante, e está nas escolhas que cada um fez diante das oportunidades. Abraão, um homem de fé inabalável. Suas decisões eram guiadas pela confiança nas promessas de Deus, não pelas aparências do mundo. Ele colocava a vontade divina acima dos próprios interesses. Lembra do episódio dos 3 visitantes misteriosos em Manre? Certo dia, Abraão estava sentado à entrada de sua tenda quando percebeu 3 homens de pé diante dele. Algo neles era fora do comum. Abraão imediatamente se prostrou em reverência. Com hospitalidade impressionante, ele os convidou para descansar, ofereceu água para lavar os pés e preparou um banquete. E foi ali que Abraão e Sara receberam a notícia impossível: mesmo sendo idosos, teriam um filho. Essa promessa se alinhava com a aliança anterior. Deus havia prometido a Abraão uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Esse encontro revela a intimidade entre Deus e Abraão, um relacionamento baseado em confiança absoluta. Mas Ló era diferente. Ele estava cada vez mais seduzido pelas tentações do mundo material. E isso ficou evidente na hora da separação. Abraão, generosamente, permitiu que Ló escolhesse primeiro qual terra ocuparia. Essa atitude mostra a maturidade espiritual de Abraão. Ele valorizava a paz e comunhão com Deus acima de disputas materiais. E Ló? Ele olhou e viu as planícies verdejantes do Jordão, perto do Mar Morto, próximas a Sodoma. A região era linda, fértil, próspera. Ló foi atraído pela beleza e pelas oportunidades puramente materiais. Essa decisão, embora compreensível do ponto de vista humano, revela a vulnerabilidade de Ló às seduções do mundo, em contraste total com a firmeza espiritual de Abraão. Após a separação, Ló se estabeleceu em Sodoma e rapidamente se envolveu com os assuntos locais, alcançando até uma posição social proeminente. Mas tinha um problema. A Bíblia descreve os habitantes de Sodoma como extremamente perversos. E isso angustiava profundamente Ló. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, revela que Ló se afligia diariamente com a maldade que presenciava naquela cidade. Então veio a guerra. Reis da Mesopotâmia invadiram e derrotaram Sodoma, Gomorra, Admá, Zebuim e Zoar. Todos os bens de Sodoma foram saqueados. E capturaram Ló junto de muitos habitantes. Quando Abraão soube do ocorrido, organizou uma força de resgate. Em uma batalha noturna estratégica, derrotou o exército inimigo e recuperou Ló, sua família e todos os bens. Foi nesse episódio que Abraão conheceu Melquisedeque, o misterioso sacerdote do Deus Altíssimo. Mas mesmo após essa experiência traumática, Ló não deixou Sodoma. Ele permaneceu na cidade. E a história estava longe de acabar. A narrativa continua com um evento decisivo: a visita de anjos a Sodoma. A cidade continuava envolta em caos e depravação absoluta.
A presença divina naquele lugar corrupto mostra a preocupação de Deus com a maldade humana. Como está escrito em Jeremias 23:24, Deus está atento ao clamor resultante da injustiça. O Senhor então declara sua intenção de averiguar os pecados de Sodoma, revelando assim sua justiça e sua rejeição total à iniquidade. Mas diante de tamanha decepção, Deus decide destruir a cidade. E aqui entra o momento mais chocante. Os habitantes de Sodoma, em sua conduta perversa, desejavam ter relações sexuais com os anjos do Senhor. Esse comportamento foi um dos principais motivos para a destruição iminente. Durante esse tumulto, Ló tentou acalmar a situação, mas de uma maneira controversa e que revela sua própria fraqueza moral. Ele ofereceu suas próprias filhas aos homens da cidade. Isso mostra até que ponto a cidade havia corrompido até mesmo um homem considerado justo. Mas antes que tudo desabasse, houve uma última tentativa de misericórdia, e ela veio de alguém inesperado. Se você está gostando dessa história, aproveita e se inscreve agora, porque o que vem a seguir é de arrepiar. Nesse momento crucial, a Bíblia revela a corajosa intercessão de Abraão diante do próprio Senhor. Abraão, sabendo da destruição iminente de Sodoma, ousa questionar Deus sobre a possibilidade de poupar os justos junto com os ímpios. Como diz Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E então começa uma negociação audaciosa. Abraão questiona se Deus pouparia a cidade por causa de 50 justos, depois 45, 20 e finalmente 10. O Salmo 86:15 proclama: Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor e de fidelidade. Essa história revela não apenas a compaixão de Deus, mas também a importância da persistência na busca por justiça e misericórdia. Quando Deus decidiu destruir as cidades da planície, incluindo Sodoma e Gomorra, algo marcante aconteceu antes da catástrofe. Ló e sua família foram resgatados por 2 anjos enviados pelo Senhor. Esta libertação ocorreu graças à misericórdia divina e ao compromisso de Deus com a aliança estabelecida com Abraão. Diante da insistência dos habitantes de Sodoma em capturar os anjos, estes por fim afligiram os homens com cegueira. Os anjos então ordenaram que Ló retirasse toda a sua família da cidade condenada. Mas aqui está o detalhe perturbador. Ló hesitou em deixar Sodoma. Foi necessário que os anjos o conduzissem à força para fora da cidade. Imagine, mesmo sabendo da destruição iminente, Ló tinha tanta ligação com aquele lugar que não conseguia partir. Durante a fuga, a família recebeu uma ordem clara: não olhar para trás. Porém, a esposa de Ló desobedeceu e foi transformada em uma coluna de sal. A transformação da esposa de Ló em estátua de sal é uma representação dramática das consequências de desconsiderar as orientações de Di. Após deixar Sodoma, Ló e suas 2 filhas foram para uma pequena cidade chamada Zoar. Mas com medo de continuar lá, temendo pela própria vida, eles se refugiaram em uma caverna numa região montanhosa. Essa atitude demonstra uma hesitação em confiar plenamente no plano de Deus, algo que contrasta totalmente com a confiança inabalável que Abraão demonstrou durante toda a sua jornada, mesmo diante das maiores incertezas. A decisão de Ló de se refugiar em uma caverna simboliza a tendência humana de buscar isolamento quando confrontado com adversidades. A caverna representa não apenas um abrigo físico, mas também um estado de reclusão emocional e espiritual. E foi nesse local que ocorreu o evento mais terrível de toda a história. Temendo pela segurança e preocupadas em preservar a descendência da família, as filhas de Ló sentiram-se isoladas, sem perspectiva de encontrar maridos. E elaboraram um plano perturbador. Motivadas pela falta de compreensão das normas morais e da ética, provavelmente corrompidas pelo tempo vivido em Sodoma, elas embriagaram seu pai. E em noites sucessivas, cada uma delas se deitou com Ló, buscando assim gerar descendência. Dessa união incestuosa nasceram Moabe e Benjamim, que deram origem às nações dos Moabitas e dos Amonitas. Essas nações causaram diversos problemas aos israelitas ao longo de toda a história bíblica. A narrativa prossegue destacando essa relação complexa e controversa. Mas após esse ponto, a história de Ló termina abruptamente. Não se sabe ao certo se ele conseguiu reconstruir sua vida ou se terminou seus dias naquela caverna nas montanhas, carregando o peso de tudo o que aconteceu. É importante ressaltar que o apóstolo Pedro menciona Ló em sua 2ª epístola, especificamente no capítulo 2, versículos 7 e 8. Essa passagem faz referência ao episódio da destruição de Sodoma e Gomorra. No Novo Testamento, Jesus também menciona Ló. No Evangelho de Lucas, em um contexto apocalíptico, Jesus relembra a destruição de Sodoma e Gomorra e a salvação de Ló.
Este relato serve como um alerta para os tempos do fim, enfatizando a importância da prontidão e da obediência a Deus. O relato bíblico nos mostra que Ló foi um homem que teve a chance de aprender com Abraão, conhecido como o pai da fé. Contudo, ao contrário de seu tio, Ló não se guiou pela fé, mas sim por suas próprias percepções e desejos. Essa abordagem pessoal trouxe muitas aflições e deixou cicatrizes profundas em sua família. A história de Ló serve como um exemplo poderoso das consequências de escolhas guiadas mais por visões pessoais do que pela fé e orientação divina. Lições valiosas para a vida cristã atual surgem desse relato devastador. A história de Sodoma e Gomorra destaca a importância de fazer escolhas éticas mesmo quando enfrentamos pressões culturais contrárias. Paulo, em sua carta aos Romanos, exorta os crentes: não se conformem com os padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Essa passagem demonstra a necessidade de os cristãos contemporâneos permanecerem firmes em sua fé e valores morais, independentemente das influências externas. A história de Ló nos ensina que nossas escolhas têm consequências de longo prazo, que o ambiente em que vivemos influencia profundamente nossa família, que hesitar em obedecer a Deus pode custar tudo, que a misericórdia de Deus está disponível, mas não devemos presumir dela, e que olhar para trás, apegar-se ao mundo, pode nos paralisar espiritualmente. A história de Ló é um dos relatos mais impactantes e controversos de toda a Bíblia. Um homem que começou ao lado do pai da fé, mas que fez escolhas que o levaram a perder quase tudo. Suas filhas corrompidas, sua esposa transformada em sal, sua reputação manchada, sua descendência dando origem a inimigos de Israel. Tudo porque ele escolheu o que era bom aos olhos, em vez do que era bom aos olhos de Deus. Agora eu pergunto a você: que sodomas você tem permitido em sua vida? Que influências corrosivas você tem tolerado? Que decisões você está tomando baseado apenas no que parece próspero, ignorando a direção de Deus? Deixe nos comentários: o que a história de Ló ensinou você hoje? Qual foi a lição mais impactante? E se você quer continuar descobrindo as histórias mais profundas e reveladoras da Bíblia, aquelas que ninguém te conta na igreja, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Clique em um dos vídeos que vão aparecer na tela para continuar essa jornada de revelação bíblica comigo. Um forte abraço e fique com Deus.